Olá, boa noite. Boa noite. Luiz Inácio Lula da Silva reúne mais de 50 mil pessoas em comício na capital. Com a média de 4 roubos diários registrados diariamente no centro de Porto Alegre, a falta de segurança preocupa estudantes da URGS. As feiras de rua vêm conquistando um público cada vez mais diverso e mais preocupado com o consumo consciente. Pós-fechamento durante a pandemia, a Cozinha Solidária da Zenha volta a servir comida de graça. Nas ruas e nos espaços de Porto Alegre, a Bienal do Mercosul volta a ser presencial depois de 3 anos longe do público. O Hora Fabicana está começando. Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à presidência da República, esteve em Porto Alegre no dia 16 de setembro para promover sua campanha. Confira na reportagem de Tabata Collin. O candidato à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, esteve em Porto Alegre para um ato do Partido dos Trabalhadores nesta sexta. O ato ocorreu a partir das 17 horas no Largo Glênio Pérez. Antes do evento, Lula deu uma coletiva de imprensa, na qual falou sobre vários temas e propostas do seu governo. Não haverá tapete na sala presidencial. Não haverá tapete na sala presidencial para se comer corrupção. Não haverá pasta cor-de-rosa e muito menos haverá sigilo. E vai voltar a lei de acesso à informação, o portal da transparência, para que vocês possam saber até qual é a qualidade do papel higiênico utilizado no banheiro da presidência. No ato, além de Lula, representantes dos partidos da coligação e os candidatos do PT ao Senado e governo estadual, Olívio Dutra e Edgar Preto, fizeram discursos críticos ao governo atual e pediram engajamento na reta final da campanha. Depois que vocês votarem no senador, depois que vocês votarem no governador, vocês ainda tiveram o saco, por favor, vote em mim para presidente da República. Há 15 dias das eleições, o ato reuniu mais de 50 mil pessoas, segundo estimativa da organização do evento. Lula foi o último a falar, o que não diminuiu o entusiasmo de seus apoiadores. O evento de hoje é muito importante, né? Porque ainda mais a nossa presença para as pessoas compreenderem, né? O quanto é importante essa luta, né? Pelos povos originários, essa luta contra o fascismo, né? Me deixa muito entusiasmado a quantidade de pessoas que estavam aqui, a vibração que as pessoas tinham e a esperança manifestada no povo. O povo dizendo que quer transformar, que quer mudar. O Brasil criança, na alegria de se abraçar. E a gente já viveu o governo do Lula, não deixou de ter aquela preocupação com os empresários não tiveram falta no seu lucro, mas o empregado do empresário passou a viver uma vida digna. Ao seu domingo ter o seu churrasquinho, a sua cervejinha, como ele mesmo, como o companheiro mesmo fala. No Lula eu vejo esperança para a saúde, esperança para a assistência social, esperança para a educação, esperança para o meu povo. Então, hoje foi um dia muito histórico, né? A vida do Lula em Porto Alegre, numa campanha que certamente é uma das campanhas mais acirradas da história do Brasil. É muito importante ele que foi um presidente que, de fato, mudou a história do país e construiu muitas obras importantes do Rio Grande do Sul. A Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul apontou um crescimento de 18% em roubos na região central de Porto Alegre. A situação afeta alunos da URGS, que precisam circular pela região. Confira na reportagem de Marielle Lapinski. Paradas de ônibus isoladas e com pouca iluminação. Ruas sem monitoramento. Trechos escuros e arriscados até mesmo dentro da universidade. Todas as noites, diversos estudantes enfrentam o medo e a insegurança. Desde que as aulas retornaram ao sistema presencial, cresceu o número de assaltos em torno da universidade. Entre os meses de maio e agosto,
Já foram registrados mais de 6.900 roubos em Porto Alegre, e grande parte deles aconteceram na região central. Na região do centro eu não me sinto tão segura, nem dentro do campus, na verdade, porque o centro é bem perigoso, os entornos, a parada é bem perigosa, essa parada aqui onde todo mundo pega ônibus, então não me sinto segura à noite aqui. Os relatos mais frequentes são de alunos roubados enquanto aguardam o transporte. Mas que descendo no centro, acabei sendo assaltado, foi uma experiência bem ruim, assim, acabou não gerando nenhuma violência nem nada, mas hoje em dia tenho um receio muito grande de passar por isso de novo e tudo mais, até porque a gente acaba investindo em algumas coisas que a gente não pode perder no caminho, materiais e tudo mais, às vezes até equipamento da empresa, então por causa disso, assim, zero segurança, a gente não se sente seguro para fazer esse trajeto aí todos os dias. Foi pensando nisso que um grupo de estudantes de empreendedorismo criou o iBret, um site para suporte, aconselhamento e monitoramento de casos de assaltos na região do Campus Centro. A gente resolveu criar o site iBret justamente para ajudar os alunos e os colaboradores da URGS a terem acesso a uma plataforma que diminua a insegurança no nosso campus. Vai haver um mapa interagível pelo qual os indivíduos vão poder marcar ali onde houve assalto. Então tu vai ter um mapa de calor da criminalidade aqui nas proximidades do Campus Centro. O site ainda está em fase de desenvolvimento, mas já é possível acessar para conhecer e dar feedback sobre a iniciativa. E futuramente isso pode ser levado, inclusive, à Prefeitura, à Câmara de Vereadores, para se estimular e pedir, por exemplo, maior policiamento. Ao serem procuradas pela reportagem, a reitoria da URGS e a Brigada Militar não emitiram comentários sobre o assunto. Incertezas rondam os vendedores localizados no viaduto Otávio Rocha. Para a revitalização do local, a Prefeitura exigiu a saída dos comerciantes sem uma certeza de retorno, como mostra a reportagem de Bárbara Niedermayer. Quem circula pelo Centro Histórico de Porto Alegre certamente já se deparou com algum projeto de revitalização em andamento. O mais novo deles traz incertezas para os comerciantes e chama a atenção de quem passa pelas ruas. Todas as pessoas que passam por aqui, aqui é a parada da Tinga. E o pessoal, mas que absurdo, vocês vão sair daqui, não vão retornar, para onde vocês vão? Sabe? Então, existe essa preocupação da população. Sentir traído, na verdade, né? Porque o pessoal disse, a gente vai sair, arrumar e depois você retorna. E agora a gente não tem essa perspectiva mais, eles estão dizendo que a gente não volta mais, né, no caso, né? Aí estamos a Deus dará, tipo assim, né? A gente está largado aí, pela própria sorte, na verdade, não tem certeza que volta ou não volta. Um mês é o tempo que os vendedores localizados na parte inferior do viaduto Otávio Rocha, na rua Borges de Medeiros, receberam para retirar os seus produtos do local. A decisão foi comunicada pela Prefeitura e até o momento não se sabe para onde os vendedores irão se deslocar. Em defesa da nossa permanência junto ao patrimônio, a nossa identidade imaterial, né? E isso não é compreendido. Vem governo a governo e não é compreendido pelos governos. No dia 13 de outubro, segundo a Prefeitura, termina o prazo de desocupação. Contatada, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Turismo não confirmou se os permissionários poderão retornar após as obras que prevêem restauração, recuperação, correção e conservação do viaduto, orçadas em R$ 13.700.000. A obra inicia em 20 de outubro e tem previsão de duração de 18 meses. Nós aqui que estamos cuidando deste bem público, nós é que trabalhamos, enquanto sociedade civil, o projeto de restauração e humanização do viaduto. Agora, os vendedores aguardam pelo que o futuro os reserva, mas sem perder a esperança de um dia retornar ao viaduto. O futuro, eu digo assim que o meu futuro é o viaduto. Eu vou lutar até o fim. Recentemente, a discussão sobre a administração público-privada de parques de Porto Alegre se tornou recorrente na cidade. É sobre isso o comentário de Rodrigo Flores. Uma expressão entrou no vocabulário porto-alegrense recentemente. A desestatização. Do Marinha, do Redenção, do Caso do Porto, etc. Mas o que isso significa? A ideia é ser uma espécie de eufemismo, uma versão mais soft, menos polêmica do que privatização. Mas isso é enganoso. A palavra desestatização passa a ideia de uma retirada do Estado, retirada de um lugar que ele não deveria ter ocupado. Mas se esse é o caso, então os parques, as docas, serviços públicos teriam que ser deixados ao abandono.
A redenção antes da presença do Estado era uma várzea. Desestatizar seria deixar voltar a ser esse banhado. O que se planeja, de verdade, é entregar um bem público ao interesse de corporações, de alguns poucos que podem pagar. É restringir o acesso da sociedade que o construiu e manteve por um pequeno grupo. E isso tem nome: privatização. No próximo bloco, você confere. O aumento da fome traz impacto em projetos sociais que buscam amparar as pessoas atingidas. O que você precisa saber para enfrentar a primavera? E ainda, as feiras de rua tomam conta de Porto Alegre e trazem esperança para a economia local. A Cozinha Solidária da Zenha vem se readaptando depois de fechar as portas durante a pandemia. Samuel Wankland foi conhecer essas mudanças e saber quem faz esse projeto acontecer no dia a dia. Rosa morou nas ruas e hoje vive em uma casa de acolhimento. Ela almoça diariamente na Cozinha Solidária da Zenha. A importância da Cozinha Solidária porque tem muita gente na rua que não tem aonde recorrer, sabe? Como nós peregrinos. E aqui a gente tem a comida todos os dias, sabe? A comida é muito boa, a recepção é muito boa, o pessoal são muito bom. Então a gente tem esse lugar, sabe? E espero que continue, né? Segundo o relatório da ONU divulgado em julho deste ano, a insegurança alimentar atinge 61 milhões de brasileiros. O mesmo levantamento mostra que o país está de volta ao mapa da fome depois de 7 anos, ou seja, quando mais de 2,5% da população enfrenta a falta crônica de alimentos. Essa situação é evidente que não se combate apenas com iniciativas como a Cozinha Solidária, como as cozinhas comunitárias, mas passa por isso também. A Cozinha Solidária funciona na Avenida Zenha, número 608, de segunda a sexta-feira. Diariamente, recebe cerca de 250 frequentadores para o almoço. E o público é diverso: pessoas em situação de rua, trabalhadores do comércio local e moradores da região. Isaura entrou no MTST há 5 anos, engajada na luta por moradia. Atualmente, ela comanda a cozinha, participa do preparo e recebe os frequentadores. Para mim aqui na cozinha tudo é bom, né? Vendo as pessoas com a barriguinha cheia, tudo saindo faceiro, me chamam de madrinha. Ei, madrinha, ei, tia, tá bom, obrigada, e estão saindo. Essa é a nossa razão de existir, né? O MTST existe por e para muitas Isauras que existem neste país. Uma fila única, tá? Eu vou distribuindo e vamos fazendo uma fila única. A fome é um tópico cada vez mais sensível no Brasil. A comentarista Brenda da Rosa traz uma reflexão sobre o tema que afeta o dia a dia dos brasileiros. Confira. A Cozinha da Zenha é um dos exemplos de iniciativas independentes que ganharam força nos últimos anos com medida reparatória para algo que o governo federal não conseguiu exterminar: a fome. São 33 milhões de brasileiros que passam fome no Brasil, como bem vimos na matéria. As regiões Norte e Nordeste são as mais afetadas, enquanto os alvos individuais são mulheres e pessoas negras. São milhares de pessoas querendo comer e não têm de onde tirar esse alimento. Mesmo assim, esse tópico foi ignorado pelos presidenciáveis em debates e parece que quase não gera mais comoção. É preciso pensar que a fome é um assunto político e, como bem disse a colunista Carla Gimenez do Intercept Brasil, não é ideologia, é fome que define essa eleição. Antes de ir trabalhar, estudar ou participar do debate público, as pessoas precisam comer. A Rede Pensan apontou que 14% das famílias do Rio Grande do Sul sofrem com insegurança alimentar grave. Isso significa sentir fome e não comer por falta de dinheiro, fazendo apenas uma refeição ou ficando o dia inteiro sem comer. Ter o que comer é direito, está assegurado na Constituição Federal e é questão de humanidade. 4 anos de governo Bolsonaro fizeram questões importantes se tornarem desprezadas, mas a humanidade não pode se transformar em uma delas. Vamos à previsão do tempo. Quem nos traz as informações é a repórter Bárbara Niedermayer. A primavera chegou no Rio Grande do Sul há algumas semanas, mas as temperaturas ainda permanecem baixas para essa época do ano. A causa é o fenômeno Laninha, que influencia nas máximas e mínimas de todas as regiões do estado. Para os próximos dias, as temperaturas mínimas devem variar de 12 a 16 graus, não passando dos 24. No fim de semana do dia 15 e 16 de outubro, a temperatura máxima não deve passar de 23 graus em Porto Alegre.
Depois desse período de temperaturas mais amenas, a primavera se despede no dia 21 de dezembro, dando lugar a um quente verão. Nesta época, as temperaturas máximas podem chegar a 40 graus. A preocupação com o consumo mais consciente fez crescer a procura pelas feiras na capital gaúcha. Esses comércios apresentam produtos únicos e artesanais, como mostra a repórter Esther Bertossi. Consumo original e socialmente responsável. Esses são os principais motivos pelos quais as feiras de rua passaram a fazer parte da cultura porto-alegrense. Se trata de um programa para toda a família mesmo. Quando encontramos Pedro na Poa Criativa no início da tarde, ele já estava na sua terceira feira do dia. Ver que para onde o meu dinheiro está indo, quem é que está ficando com ele, né? Que não é um bilionário, não é um fundo de ações, são as pessoas que estão trabalhando. E além disso, a gente ganha na outra ponta também. O que eu compro, o que eu consumo numa feira é o único, é artesanal, vai ser diferente. Então ter essa oportunidade é uma coisa que eu valorizo bastante. Atualmente, Porto Alegre possui 72 feiras vinculadas à prefeitura da cidade. Mas o universo das feiras é muito maior que isso, devido às iniciativas independentes, como as que visitamos. Esse universo aquece a economia da cidade e movimenta milhares de pessoas, como produtores, expositores e consumidores. É uma forma de aproximar o pequeno produtor da população. A gente tenta buscar marcas autorais. Então, são marcas, são empresas que fazem todos os produtos de forma artesanal. A ideia de ter um produto que vai ser só teu, que não vai ter ninguém com um produto igual, é o que vende. Desde 2014, a Feira Me Gusta faz parte do cenário de Porto Alegre. Ela foi uma das primeiras feiras de rua a surgir quando essa cultura ainda não fazia parte da vida do porto-alegrense. Uma vez por mês, cerca de 40 expositores se reúnem em praças da Cidade Baixa para vender artigos de moda e de decoração. Desde que eu comecei a fazer a Feira Me Gusta, foram surgindo várias feiras novas, várias com um formato semelhante a Me Gusta, e acredito que virou algo bem cultural em Porto Alegre. Tem um público fiel que vem desde o início, vem sagrado todo mês, mas teve uma variação de público ao longo dos anos. No início era um público mais jovem e digamos que mais alternativo, e aos poucos foi ficando um público mais plural. Cerca de 9 anos atrás, Arthur e sua esposa criaram a Garimpeira dos Usados, uma marca especializada em jeans. É uma espécie de brechó itinerante, cuja renda provém principalmente de feiras de rua. Na realidade, a gente começou quase junto com a Me Gusta. Acho que depois da primeira ou segunda edição dela, a gente já começou a trabalhar com eles. E hoje a gente trabalha praticamente só em feiras daí, né? Durante a semana a gente garimpa, arruma as roupas e no final de semana a gente vai expor as roupas daí nas feiras. Mesmo que o público seja bem diverso, quem visita as feiras tem um costume comum: a valorização dos programas ao ar livre e do consumo consciente. Prefiro dar meu dinheiro para marcas pequenas, marcas de mulheres, dar o nosso dinheiro para marcas que a gente acredita, que tem um trabalho legal, que não exploram, né? Eu sei que quem está aqui tem uma produção pequena, normalmente é própria, bem artesanal, acho que tem uma questão de consciência mesmo, tentar ter um consumo mais consciente. É mais que pensei, é como eu esperava, baby, eu quero ouvir vocês, sou feliz, quero ouvir agora. Ainda nessa edição do Hora Fabicana você verá: o movimento artístico toma conta das ruas. Conheça mais sobre a 13ª edição da Bienal do Mercosul. Para público de todas as idades, álbum da Copa movimenta bancas e vendedores investem na criatividade. Três anos depois da última Bienal do Mercosul, Porto Alegre volta a ter seus espaços tomados por arte. Confira na reportagem de Guilherme Freilin. A 13ª edição da Bienal do Mercosul começou oficialmente no último dia 15 de setembro em Porto Alegre. São mais de 100 artistas de 23 países diferentes, expondo por galerias, museus e espaços públicos da capital. Aqui na Fundação Iberê Camargo, uma obra chama a atenção pela imponência. É a Silent Hortense, do artista catalão Jaume Plensa. Feita de mármore e resina, a obra tem mais de 7 metros de altura. Ela complementa a exposição do artista que está na área interna do museu. A intervenção em espaços públicos é uma tônica da Bienal deste ano. The public space is something that belongs to all of us, and to
to show my work in the public space, for me, I believe is the most democratic way to share my work with others, even if they never ask about it, because you are, in some ways, making an intervention in the house of somebody else. Because I'm in Porto Alegre, it's your house, and I'm intending to share my dreams with you, even if you never ask me about it. Além da obra de Jaume, a seção Arte Urbana da Bienal tem outras 6 obras em lugares públicos. A primeira a ser instalada foi a obra Batimento, de Túlio Pinto, sobre a Avenida Borges de Medeiros. Outras obras estão no Parque Moacir Scliar, ao lado da usina do gasômetro, na Travessa dos Cataventos e na cúpula da Casa de Cultura Mário Quintana. Eu acho que essa Bienal ela tem uma plataforma muito inclusiva. Ela tem um desejo de trazer novos públicos para dentro do espectro das artes e tem um desejo também de incluir as pessoas de uma forma democrática, acessível, em que elas vão se divertir, que elas vão se envolver, que é uma Bienal participativa para a família toda, que questões vão ser levadas para casa, que dúvidas vão surgir, mas que vai gerar muitas imagens e vai gerar muita discussão. E eu gostaria que isso acontecesse principalmente com o cidadão comum. A repórter Laura Borges fez um passeio pela Bienal do Mercosul, visitando museus e instalações artísticas. Confira mais na reportagem a seguir. Trauma, sonho e fuga. Este é o tema que norteia a 13ª edição da Bienal do Mercosul. Realizada de 15 de setembro a 20 de novembro em Porto Alegre, o evento apresenta ao público obras de 100 artistas vindos de 23 países diferentes. As obras estão espalhadas em mais de 10 locais da capital gaúcha que podem ser visitados gratuitamente. Nós falamos que a arte contemporânea que está exposta aqui é muito mais sobre sentir do que sobre entender. Então, cada pessoa que visitar vai sair daqui com algo diferente. Afinal de contas, a arte é isso. Ela é para nos provocar. Porto Alegre repleta de arte. Esta é a proposta da Bienal. Espaços de reencontro, celebração da vida, da cidade e das pessoas. É com todo esse combustível que a gente te convida a percorrer conosco por diferentes espaços culturais. A nossa viagem começa aqui, na Casa de Cultura Mário Quintana. As exposições proporcionam uma imersão para quem visita os espaços, desde experiências sensoriais, interativas e até mesmo reflexivas, uma verdadeira experiência através da arte contemporânea. Bom, com relação às obras da Bienal, eu diria assim, elas são intrigantes. Ela é para deixar pensando sobre a mensagem que seria transmitida. E é o que eu vou fazer depois que eu sair daqui. No Paço dos Açorianos, o visitante pode conferir a obra do artista Pedro Matzo, uma intervenção que joga com 2 cenários, de clareza e escuridão. Está sendo muito gratificante, muito libertadora essa oportunidade. Eu acho que é um norte na minha vida muito lindo, muito puro e me fez muitos desafios e muitas barreiras serem quebradas dentro de mim, assim. A mostra não tem sede própria e o Centro Histórico concentra o maior número de espaços expositivos. O nosso grande legado, eu acho, ao longo das bienais é ter uma população que nos acolhe, nos abraça e que realmente é a mais variada, assim, né? Então a gente tem todos os tipos de pessoas e isso é o que faz a Bienal ser tão plural, tão democrática. A Copa do Mundo do Catar começa apenas em novembro, mas já está conquistando seu espaço no cotidiano dos brasileiros. O motivo você pode encontrar na banca de jornais mais próxima. É isso que nos conta o repórter Rodrigo Flores. Sábado de sol em Porto Alegre. Sob as bandeiras decorativas de diferentes países, dezenas de pessoas se reúnem com um objetivo em comum. Em ano de Copa do Mundo, uma das atividades mais esperadas e tradicionais é o Álbum da Copa. Publicado oficialmente desde 1970, é comum vermos pessoas se reunindo ao redor de bancas de jornais para trocarem figurinhas. Desde pequeno eu sempre gostei de fazer álbuns. Eu comecei com o da Copa de 2010, quando eu tinha 6 anos. Daí eu fiz das Copas passadas, de 2014, 2018 também. Eu fiz os Brasileirões, já vários. Eu sempre gostei de fazer. Esse ano traz novidades para os colecionadores.
mas nem todas positivas. Um pacote custa o dobro do valor da última Copa. Até um colecionador experiente teve que pensar 2 vezes. Como é uma coisa bem esporádica, né, digamos, tem uma certa liberdade, mas se fosse todo ano, acho que não ia ser bem assim. O valor mínimo para completar o álbum é de R$ 550. O preço aumenta a cada figurinha repetida, o que motiva as pessoas a tentarem trocar o máximo possível. É sempre um momento de poder conversar com pessoas que eu não costumo conversar, vim aqui na banca no final de semana ou até no colégio com pessoas que eu não costumo conversar. É um prazer enorme poder trocar com as pessoas. Andrés é um dos pioneiros em reunir colecionadores ao redor de sua banca no Moinhos de Vento. O dia de mais movimento, por incrível que pareça, a gente faz a troca de figurinhas que vocês estão vendo hoje aqui, ó, todo sábado. Isso aí começou nos anos em 82, na primeira Copa, quando eu estava lá na Quintino. Eu comecei fazendo, eu fui o pioneiro em Porto Alegre nesse sentido também, de cada vez que eu vendia figurinha, dizia, vem trocar figurinha no sábado de tarde. Aí a galera começou a vir. Apesar do movimento maior agradar, os produtos tradicionais não são suficientes para sustentar a banca. E hoje eu já parti para uma coisa assim, ó, eu virei uma tabacaria. Agora com a pandemia eu me diversifiquei, virei uma loja de conveniências, onde eu vendo apetrecho de celular, onde vendo toda a linha de tabacos, vendo charutos, vendo brinquedos, então vendo bebidas, vendo café. Então assim, ó, eu estou colocando agora um forno, vou colocar pão de queijo, aquela coisa. Na verdade, a gente foi se transformando em uma loja de conveniência que é o que pede o mercado. São iniciativas como a de Andrés que ajudam a manter ativo um modelo de comércio que tem perdido espaço nos últimos anos. O movimento agregado pela Copa deve permanecer até o final da competição. Até lá, a gente segue trocando figurinhas. E esse foi o Hora Fabicana de hoje. Boa noite. Boa noite.